Já vamos iniciar, então, começar. E, Tá. como sempre fazemos, vamos lá recorrer à prece, rogando a Jesus, o amparo para todos nós, a Deus. Deus, nosso Pai, de amor e de bondade. Jesus, divino orientador e médico de todos nós. Nesses instantes em que nos posicionamos, uma vez mais, para o estudo, para a aprendizagem, através das vias da tecnologia, reunimos aqui nestes instantes. Te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos em favor de todos nós que nos conectamos em busca deste conhecimento maior, obtendo através dele aquele suporte necessário para a nossa transformação moral e espiritual. E para tanto, os pedimos ainda a tua permissão para que todos possamos ser amparados por esses amigos mais esclarecidos e amoráveis do plano maior da vida. Que eles possam encontrar em cada um de nós aqueles elementos e aquelas condições necessárias para que possa trabalhar em nosso favor, nos auxiliando a obtermos um equilíbrio íntimo maior e também, Senhor, trabalhar em outros campos em nosso auxílio, na harmonização das nossas energias, na tranquilidade da nossa mente, no apaziguamento do nosso coração, para que possamos absorver com maior propriedade as informações e os conhecimentos que aqui hoje foram trazidos. Ainda lembrando daqueles corações que nos acompanham pela vida, naqueles processos de aprendizagens, de reajustes, rogamos também por eles, Senhor, bem como por aqueles outros a quem ferimos e magoamos pelas estradas da vida, dentro daquele espectro de ignorância, de falta de lucidez que nos encontrávamos. E ainda não poderíamos deixar de pedir por aqueles que nos feriram e que também nos machucaram, Senhor. Que as tuas bênçãos os envolvam, fortalecendo em cada um aqueles elementos que eles trazem, que os auxiliem a alcançar o equilíbrio e a lucidez. Nessa mesma pauta, rogamos por nós e por aqueles outros que conosco se posicionam nesses instantes para a aprendizagem e o esclarecimento. Assim, podermos contar com esse apoio, esse suporte do mundo espiritual, damos por início o estudo desta noite. Se com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bem, um pouco antes da nossa amiga Márcia entrar aqui na sala, nós estávamos dizendo que o tema de hoje é bastante desafiador e tanto ela quanto a nossa amiga Diva capricharam conosco. Esse foi um tema sugerido pela Diva. Como vou compartilhar com vocês aí. A maldição hereditária existe? E nós temos mais três temas, porque nós temos esse, como a gente tem o costume de intercalar, como eu já falei, a gente procura intercalar um tema mais geral e um tema evangélico.
Aí o próximo tema que eu escolhi foi a parábola dos talentos, se não me engano. E o outro foi um tema sugerido pela Márcia, que é por que que o autoconhecimento ele é muito difícil? Também é outro tema bastante desafiador. Tá falando que vocês capricharam comigo. Um tema mais desafiador do que outro. Bem, aí chegando a esse tema, nós já estamos ficando mais ou menos sem temas. Aí eu queria ver com você, depois vocês escrever lá no grupo, ou mesmo em particular, caso vocês queiram, nós vemos quais outros temas, até sentindo você também, sugerir aí algum tema para a gente estudar. Aí você deve estar pensando, de repente, talvez a gente aborde o estudo de um livro, ou o Livro dos Espíritos, ou Evangelho segundo o Espiritismo, ou outro livro qualquer. Não sei, vocês vão pensando aí a gente contamos aí com as sugestões de vocês também, com o auxílio de vocês. E no tema de hoje também, porque é um tema bastante difícil, né amiga Diva? Você caprichou aí conosco aí. Esse tema de hoje, eu até não sabia disso. Aliás, na minha época de igreja também, eu era bem mais novo, né? Os cabelos não estavam assim, já estavam todos pretinhos. Porque minha época de frequentar a igreja foi aí dos. Aliás, eu fui criado dentro de uma igreja, né? Eu fui batizado na igreja presbiteriana, então eu frequentei a igreja até os meus 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, onde eu passei por várias denominações também. Porque dentro da igreja presbiteriana eu não encontrei, assim, aquilo que eu esperava, aquilo que eu buscava. E fiquei também decepcionado, porque eu via o pastor falar algumas coisas e terminava o culto, a gente chegava na porta da igreja e o pessoal fazia tudo o contrário daquilo que tinha acabado de ouvir. Nessa época eu tinha aí meus 8 anos, 8, 9 anos, uns 9 anos de idade. É... Sem problema, Diva. A Diva está passando as mensagens aqui falando, se não reparar, se vai ficar caladinha. Agora, se você quiser, eu posso acionar seu microfone aí, aqui dá para fazer isso. Bem, enfim, qualquer coisa também você pode ir escrevendo aí, nós vamos lendo aqui, e fica à vontade aí. Então, assim, como eu estava dizendo, eu ficava assim um pouco bem decepcionado com isso. E tenho muitas histórias a esse respeito desse período. Mas quando chegou aos meus 10 anos, aí eu fui, bom, se aqui eu não tenho aquilo que eu estava naquela expectativa, então eu procurei a igreja católica e fiquei mais decepcionado ainda, porque com aquele ritualismo, aquele culto de imagem, aquela coisa toda lá, eu fiquei mais decepcionado. Assim, gente, porque a Bíblia, ela é muito clara nesse sentido. Não adorar imagens. Isso aí está lá no Velho Testamento. Eu não sei como é que uma religião que tem por base isso faz o contrário, quer dizer, uma contradição absurda. Eu não sei como é que parece que as pessoas não leem a Bíblia ou ignoram. Bom, deixa para lá. A gente sabe das razões históricas por trás dessa questão, mas hoje não é para ele falar disso. Né? Nosso tema hoje é da maldição. Então, em outra oportunidade, nós podemos nos estender mais a esse respeito, do porquê que isso veio a acontecer ao longo da história. Mas então fiquei mais decepcionado ainda. Aí eu procurei uma Assembleia de Deus, que era mais ou menos as religiões mais comuns na época, aí na década de 70, logo no início da década de 70, esse tinha de mais comum. Aí também levei um susto, porque aquele ritualismo deles lá, aquela oração em línguas, aquela coisa, para mim, eu fiquei espantado com aquilo. E foi um baque. E depois eu fui frequentar o Testemunhas de Jeová. Também, assim, até frequentei bastante tempo.
saí com uns primos em Uberlândia, pregando de casa em casa, porque eu morava lá com a minha tia em Uberlândia, então a gente saía, todo domingo saía com eles pregando de casa em casa. Mas também, assim, e logo depois eu fui na Igreja Batista, mas também aí foi eu desistir da religião e comecei a buscar em outros campos. Então, se hoje nós somos o que nós somos e temos o que temos, foi um longo trabalho que foi construído ao longo do tempo. Nós vimos muita coisa, estudamos muita coisa, frequentamos vários grupos, estudamos sobre as várias linhas de conhecimento. Então, nós fizemos uma escolha consciente por aquilo que a gente hoje adota e aceita como postulados de vida, como filosofia de vida. E em termos de religião, nós hoje olhamos para a religião já com outra visão, uma outra percepção, uma outra ideia totalmente diferente. Religião não é algo para ser acreditado, ter crença, ou simplesmente algo que vai te trazer uma possível salvação. Não. Religião, na verdade, deveria ser uma orientação de vida. Ou seja, através dessa prática, dessa conduta de vida, a gente vir a conseguir a salvação. Mas as religiões, de alguma forma manipuladora, atribuem essa salvação a alguém. Alguém vai nos salvar. E é interessante, porque se alguém pudesse nos salvar, por que ele já não faz isso desde antes? Ah, não, porque você tem que ter fé. Ué, mas pergunta para alguém, você não tem fé? Acaso te falta fé? Então o povo aí que está morrendo aí sem salvação, porque eles não têm fé? Quer dizer, pode surgir vários questionamentos. Bom, mas o tema também hoje não é este, né? Aí, quando a nossa amiga passou isso, a gente foi fazer o estudo, nós fomos pesquisar na internet a esse respeito, que a gente não tinha ouvido, nunca tive ouvido falar sobre isso. Nós fomos procurar na internet, investigar do que se tratava, o que era exatamente, muito bem exatamente esse assunto. E nós encontramos até, inclusive, uma controvérsia no meio protestante, quando eu falo protestante no sentido daqueles que são contrários à Igreja Católica. E historicamente nós temos, né, a Igreja Católica, e chegou um certo momento, Martinho Lutero propôs uma via diferente. Aliás, o Lutero foi das pessoas que propuseram isso, porque antes de Lutero, teve o John Cliff, que trabalhou muito mais nesse sentido que até Lutero. Lutero foi depois de John Cliff, logo após o John Cliff. Então, John Cliff trabalhou muito mais da libertação da Bíblia do domínio católico, porque antes as pessoas não podiam ler a Bíblia. A Bíblia era de acesso restrito aos padres e bispos e cardeais da Igreja Católica. Era restrito. E você não tinha acesso àquilo. E como uma forma mais de manipular o povo ainda, inclusive as liturgias eram feitas em latim. E naquela época quem falava latim era a elite. A elite conseguia entender, mas a maioria do povo não. Então, era algo assim, meio absurdo. Enfim, teve outras pessoas também que ao longo da história, um pouco antes de John Cliff, também procuraram lá contrapor e tentar libertar a Bíblia do jugo católico, da dominação católica apostólica romana. Eles postulavam que a Bíblia devia ser de acesso popular. Então, nesse sentido, nós devemos muito a essas pessoas, a John Cliff, a Lutero e outros. Devemos muito a eles, porque eles que trabalharam na divulgação, popularizaram a Bíblia, trouxeram a Bíblia ao alcance de todos. E esse povo foi considerado ao longo da história como protestantes. Então, a partir de um certo momento, começou a haver, dentro do próprio, inclusive hoje, dentro do próprio catolicismo, existe divergências. Né? Existem várias linhas dentro do próprio catolicismo. E ocorreu o mesmo com o protestantismo numa dimensão muito maior. Hoje em dia, qualquer um pode ser pastor. Qualquer um
alugam uma sala ou criam uma sala na sua casa lá, uma portinha na frente, uma garagem lá com a portinha na frente, e você se intitula pastor e bispo, seja o que for, e já começa a pregar em nome do Senhor, já se auto-ordena. O trem hoje está realmente, o bicho está pegando. Enfim, então nesse meio, quando eu me falo protestante, englobando todas essas linhas aí de evangelismo, ou seja, essa corrente contrária ao catolicismo. E são várias. Hoje a quantidade é tão grande, acho que eu nem conseguiria catalogar todo mundo. Então, ao nível que está a coisa. Então, quando eu falo, estou falando assim, mais ou menos de uma forma mais genérica nesse sentido. Então, entre eles mesmos, existem controvérsias quanto a essa questão da maldição hereditária. Alguns, a maioria, pelo que eu entendi, a maioria não aceita. Parece que o que aceita e postula essa questão da maldição hereditária é mais aquele pessoal das linhas renovadas, ali talvez da Assembleia de Deus, que nasceu mais ou menos nesse meio aí, nessas questões aí. Talvez a Diva pudesse nos esclarecer melhor, que ela conhece um pouco mais dessa área aí, talvez pudesse falar um pouco melhor sobre isso. Enfim, vamos lá. E para nós iniciarmos o estudo, acho que antes de mais nada a gente entender o que seja maldição, né? O primeiro ponto, como vamos falar de um assunto se a gente não sabe bem do que se trata aquilo. E cada um de nós temos uma ideia. Aliás, isso é muito comum na humanidade, no meio dos seres humanos. Muitas vezes a gente acha que estamos entendendo uns aos outros, mas na verdade nós não estamos e não nos entendemos, justamente devido a esse fator. Porque, por exemplo, você fala uma palavra, maldição. Cada um tem uma ideia. Cada um de nós trazemos um determinado conceito a respeito disso. Aí nós pegamos um conceito aqui no dicionário da internet, dicio.com.br, onde vai colocar. Essa palavra que ele lembrar, Diva. Obrigado. A Diva está colocando aqui que são as igrejas pentecostais. É essa palavra que eu queria lembrar e não consegui, é por isso que eu falei da Assembleia. Que a Assembleia também é considerada, né, dessa linha do pentecostalismo, da linha das igrejas pentecostais. Eles é que admitem e acreditam nesse tema. Isso mesmo. Obrigado. Bom, então a maldição é o ato ou efeito de amaldiçoar. Palavras com que uma pessoa deseja que venham males a outra. Seria uma praga. Em linhas gerais, seriam isso a maldição. A gente poderia estendermos mais. Existem outras definições, então nós trouxemos aqui uma definição bem simplificada. A maldição é aquela situação que a pessoa se encontra em que só acontecem coisas ruins, coisas más com ela. Então, é tipo como se fosse um certo hábito, uma ocorrência de várias situações desagradáveis com a pessoa, e nós dizemos que a pessoa está amaldiçoada. Ou a pessoa se encontra em uma situação, uma condição de amaldiçoada. E essa questão da maldição é muito comum. A própria Igreja Católica mesmo foi uma propulsora dessa questão, através da questão do anátema. Quando a igreja lançava o anátema em alguém, na verdade, ela estava lançando uma maldição. Ou seja, alguém que, de alguma forma, ela considerava estar contrapondo as ideias da igreja, aos conceitos da igreja, às leis da igreja, ou seja, estava se afastando com práticas, ou a gente sabe que ao longo do tempo a igreja, a religião, foi e é até hoje utilizada como um politicaísmo, um politicismo. Então, hoje a igreja é muito utilizada, a religião é utilizada como estratégia política. E hoje, mais do que nunca, porque as igrejas estão entrando no meio político
e invocando a sua condição política. Então, a igreja, ao longo do tempo, a igreja católica foi a precursora disso, e, na verdade, os protestantes, como eu falei, nesse sentido geral, de englobar todos aqueles que são contrários da igreja católica, e até mesmo o meio católico também estão entrando na política e querendo transformar a religião num politiquismo violento, com objetivos escusos. Porque realmente política e religião é duas coisas que não se combinam. Porque na política é mentira, é o predomínio da mentira, é o predomínio da manipulação, é o predomínio da hipocrisia, da falsidade. Ou seja, tudo aquilo que Jesus falou contra. Porque quando Jesus bateu contra os fariseus, é porque aqueles sacerdotes da época, os fariseus, como é o nome dos outros lá? Os saduceus, os escribas, aquele povo todo, fizeram da religião hebraica um politicaísmo, um politicismo. Na verdade, não se perverteu a ideia da religião. Ele transformou todos os conceitos de Moisés num politicaísmo, utilizava isso dentro da política. E por isso que Jesus batia contra eles. E foi por isso que eles se posicionaram contra Jesus. Até mesmo porque eles esperavam um enviado de Deus político. Alguém que viesse libertar os judeus do jugo romano, ou do jugo de todos os povos, e mais ainda, que se tornasse o dominador. Então, na verdade, a expectativa dos judeus era dominar o mundo, como hoje tem o Putin, os Bolsonaros da vida, os Lulas da vida, que a ideia do Lula é esparramar o comunismo pelo mundo. E, nesse sentido, ele gastou rios de dinheiro, mas não vamos entrar nisso também. Então, assim, é realmente a perversão total das coisas. Então, a igreja, naquela época, como foi extremamente utilizado politicamente, eles jogavam anátema à torta direita. Você não, se você considerasse lá que você tivesse interesse nas suas propriedades, nas suas coisas, te amaldiçoava, e a partir daí eles invocavam ou avocavam o direito de tomar as suas coisas. É uma coisa realmente braba. A história humana é realmente triste e lamentável. E hoje, se Jesus hoje retornasse, ele ia falar ipsis litris, tudo aquilo que falou antes, sem tirar nem pôr. Então, os escribas hoje eles só mudaram o palco. Nós continuam todos eles aí, todos, sem exceção, pregando, falando em nome da religião, fazendo a religião utilizando ela de forma política, no sentido de manipular as pessoas, enganar as pessoas e vai por aí afora. E a Diva até falando aqui mais que as religiões pentecostais, elas acreditam que espíritos malignos muitas vezes agem nas famílias de geração em geração. Entra uma geração e sai outra e eles ficam lá, agindo dentro daquela família. É onde eles dizem que a pessoa precisa quebrar essa maldição de família através da oração. Bom, exatamente isso. Aí, quando nós trouxemos esses esclarecimentos mais genéricos aí é exatamente isso que ela nos tinha passado antes e que nós verificamos. Então, em algumas igrejas evangélicas, principalmente, como a Diva está nos esclarecendo aqui, no meio pentecostal, mais em particular, é exatamente isso aí, ó. Principalmente as pentecostais, costuma-se falar sobre a maldição de família. Daí vem essa questão da hereditariedade. Em algumas existem até os dias dedicados a fazerem orações para a quebra da maldição. É chamado de maldição hereditária. Por exemplo, às vezes o bisavô bebeu demais, o avô também, o neto também, e o bisneto vai pelo mesmo caminho. Portanto, no meio evangélico é considerado maldição hereditária.
Às vezes é a saga da miséria, por exemplo. Ninguém prospera. Todos sempre no miserê. Outras vezes são espíritos malignos que atuaram na vida dos antepassados e até hoje atuam na vida dos descendentes, em cada geração. Aqueles maus espíritos encontram entrada numa pessoa da família e agarram nele. E assim, aquela maldição vai passando de geração em geração, tipo maldição hereditária. E quando a Diva nos propôs esse tema, eu falei, Diva, eu não conheço isso, nunca vi falar sobre isso. Ela foi nos remeteu esse texto aí. E nós, mais ou menos, pesquisamos e encontramos alguns sites que falam sobre esse tema, uns até contrapondo o absurdo dessa questão. Mas, para os que são espíritas, para as pessoas espíritas, para os estudiosos do espiritismo e do espiritualismo, isto é fácil de entender, não é muito complexo, não. Aliás, é de uma complexidade bem singela, na verdade. A dificuldade das igrejas, de uma forma geral, porque eles são contra dois princípios, que é até um pouco meio absurdo, que é o princípio da sobrevivência da alma, apesar deles falarem da sobrevivência da alma, mas eles não aceitam essa sobrevivência de uma forma mais lúcida, de uma forma mais amadurecida. Então, a Igreja Católica tem aquelas questões lá do umbral, umbral não, não, sem ser o inferno, purgatório. Então, eles vão falar do purgatório e do inferno, já e do céu. Então, são três lugares, assim, mais ou menos, determinados para a pessoa ir depois da morte. Já no meio protestante é pior ainda, porque só fala de dois. O céu, mas esse céu aí a pessoa só vai atingi-lo no final dos tempos, depois que Jesus vier, e do inferno. Então, se você não entrou, eles vão falar o seguinte: o que vai acontecer? Antes de Jesus chegar, voltar, as pessoas vão morrer e ficar em estado de sono, vão ficar dormindo, adormecido no mundo espiritual, aguardando a dita ressurreição, quando Jesus vai voltar e vai acordar toda a turma, aí vai julgar e vai separar aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. E se você não entrar nesse estado de sono, você vai direto para o inferno. E é lógico que essa história de sono, cada um aí tem uma ideia diferente, uma proposta diferente, de acordo com as interpretações. E como a gente sabe que a interpretação depende de cabeça de cada um, então cada cabeça, uma interpretação. E a coisa vira um pandemônio. Então, eles não aceitam a comunicabilidade dos mortos. Então, morto não comunica, não entra em contato com o ser humano aqui. E também não aceita a reencarnação. Então, se você não aceita dois princípios básicos, que é a possibilidade dos mortos entrar em contato conosco, coisa que a Bíblia está cheia, é outra contradição absurda das igrejas. Porque de cabo a rabo, desculpa a expressão aí, do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, está cheio de manifestações que o Espiritismo vai denominar de mediúnicas. E dentro do Evangelho, eles vão chamar de dons. Então, dom e mediunidade é a mesma coisa. São palavras diferentes designando a mesma coisa. Sendo que tem igrejas aí que colocaram dentro da Bíblia a palavra mediunidade. Um absurdo, porque isso nunca existiu. Mediunidade, essa palavra foi criada por Allan Kardec, ou Hipólito Rivaio, com base na fala, nos ensinamentos, nas definições dos espíritos, ou seja, mediunidade vem de médio, de intervalo, de intercâmbio. Então, é aquela condição orgânica
que dá a possibilidade do ser intercambiar ou se conectar com as pessoas que se encontram desse outro lado do véu. E a Bíblia está cheia disso, com outras palavras, obviamente. Porque na época essa palavra não foi designada. Então, Paulo, por exemplo, se referia o tempo todo, os evangelhos se referiam o tempo todo à mediunidade como dom. E no Velho Testamento com outros nomes. Inclusive, tem até a proibição de Moisés de entrar em contato com os mortos, que as igrejas, nesse caso, utilizam para condenar o espiritismo. Agora, que isso não existe. Ué, se não existir, não tem sentido do Moisés vir condenar isso. Condenar algo que não existia. Ou proibir algo que não existia. Você só proíbe algo que é praticado. Não tem como, não tem por que você criar uma lei para proibir algo que ninguém pratica. Não tem sentido. É igual você, num mundo que não existe ladrões, você criar uma cadeia para colocar ladrão. Para quê? Se ninguém lá rouba. Não tem sentido isso. Então a gente vai vendo o quanto o ser humano é ilógico. Ou seja, o quanto nós somos gado. Tem uma discussão que surgiu no meu perfil do Facebook lá, essa questão de gado, né? Nós somos gado mesmo. Por quê? A gente não raciocina por si mesmo. A gente não sabe pensar. A gente não sabe raciocinar. Nós só seguimos o caminho do burrinho, de alguém que nos falou. Aí a gente aceita ou rejeita. Nós também somos assim também. Ou a gente aceita aquilo que a pessoa falou e ele passa a ser Deus para nós, ser Jesus para nós, ou ser o nosso guia, o nosso mestre, que deveria ser só Jesus, que deveria ser, ou senão a gente rejeita aquilo. E a partir daí a gente rejeita, a gente quer destruir aquilo também. É outra nhaca. Então a gente vê que o ser humano é cheio de problemas. É doente. É um ser doente. Por isso que Jesus é o médico. Ele é o médico tentando curar a humanidade. Agora, como todo médico, ele só pode curar aqueles que se aceitam doentes. Porque não tem sentido você procurar um médico se você não se vê como doente. Então, Evangelho e Jesus são para aqueles que se enxergam como doentes, se aceitam como doentes e querem a cura. E isso é que é a salvação, porque na medida que você é curado, você é salvo. Então, se você não aceita a reencarnação e você não aceita a interferência dos mortos, que nós vamos, que no meio espírito vai designar de espíritos, que também eu acho que não é uma palavra muito boa, porque nós também somos espíritos. Então, qual a diferença entre nós e os espíritos que estão no mundo espiritual? É que nós estamos encarnados e eles estão fora da carne, ou seja, desencarnados. Então, no meio espírita se popularizou de chamar os desencarnados de espíritos. Aí isso gera confusão, porque todos nós somos espíritos. Todos nós somos essa fagulha, essa centelha divina que Kardec vai lá, os espíritos vão definir como espírito. Então, se você não aceita isso, vai ficar difícil você entender essa questão da maldição, e particularmente da maldição hereditária. Então, a partir de se você aceitar esses dois princípios, dessa interferência possível dos desencarnados, porque eles não estão mortos, eles estão mortos para nós. Mas, na verdade, eles estão numa dimensão além da carne. Se a gente aceitar essa interferência, a possibilidade dessa interferência, aí essa questão da maldição vai se tornando muito mais clara, muito mais inteligível. E outra coisa, a respeito desse lado lá. Lembrei que eu queria falar. Então, as pessoas que se encontram fora da carne, ou espíritos, ou desencarnados, ou mortos, chame como você quiser, eles podem sim, e na maioria das vezes, interferem no nosso mundo, da mesma forma que nós também interferimos no mundo deles. Então, isso aí é uma via de mão dupla.
Nós interferimos neles, ou com eles, ou entre eles, no mundo deles, e eles interferem no nosso. Portanto, existe uma simbiose entre o nosso mundo e o mundo espiritual, vamos assim dizer. Então, existe uma interferência. Então, essa atuação no nosso mundo, ela é comum, natural e normal. Não tem nada de esquisito, de estranho, está dentro das ordens ou das leis divinas. Essas interferências. E essas interferências tanto ocorrem daqui para lá quanto de lá para cá. Dos dois lados. E pelo fato da pessoa deixar o corpo de carne, morrer, vamos assim dizer, morrer fisicamente, porque a pessoa, ninguém morre, a morte não existe. A morte nada mais é do que um portal, é um buraco de minhoca, um buraco negro, pela qual você entra por ela e atravessa do outro lado. Mas o que é possível de passar por esse buraco de minhoca é a consciência. A matéria não passa. Assim como a ciência vai descobrir que os buracos negros que existem no universo aí, muitos já até postulam isso, que os buracos negros podem ser passagem para outras dimensões. Então, a morte, esse fenômeno que a gente chama de morte, na verdade é um buraco negro, é um portal, pelo qual nós atravessamos. Mas a gente não tem como levar esse corpo físico por esse portal. Aí, o que vai atravessar por ele é a consciência e outros corpos que são compostos de energia. Corpos que, inclusive, o apóstolo Paulo fala sobre eles. E o apóstolo Paulo vai designar esses corpos de corpo espiritual. E esse corpo, ele é conhecido desde, por muitas e muitas culturas e gerações. Cada cultura dá um nome diferente para esse corpo. Para corrente de pensamento também vai diferenciar. Os egípcios, por exemplo, chamavam isso de Ka, ou Ki, não sei. Os orientais de Ki. Acho que no egípcio era Ka, se não me engano. E os orientais de Ki, algumas regiões do Oriente. Ou no espiritualismo vai chamar de corpo astral. E o Kardec vai designar ele de perispírito. São todos nomes. No espiritualismo, não, no corpo astral é no ocultismo. No espiritualismo é de psicossoma. No espiritualismo vai chamar de psicossoma. O corpo da mente, corpo da consciência. Por isso que é psicossoma. Soma é corpo. E psico é mental, né? Mente, ou alma. Então, o corpo da alma. A Diva também está falando aqui que parece que o meio evangélico, o problema é que o meio evangélico fala que os mortos não se comunicam, porque eles pensam no morto como um uniforme sem aluno. De certo que o corpo sem vida, porque a vida não está mais nele, não vai se comunicar, óbvio, claro. Quem se comunica é quem esteve usando aquele corpo, correto. E esse alguém está mais do que vivo no plano espiritual. Exatamente, Diva. É isso que eles têm dificuldade de entender. Eu acho que não é de entender, não, Diva. Acho que a questão é de aceitar. É de aceitação. Porque entender isso é fácil. Agora, aceitar, aí que é complicado. Porque na medida em que eu aceito isso, eu vou ter que dar uma guinada na minha forma de ver a vida. Entende? Eu vou ter que começar, a coisa que se complica. Aqui o primeiro que vai cair por terra é o demônio. Né? Começa a complicar. Então, essas pessoas, é que nós estávamos falando antes, quando a gente morre, ou nós deixamos o corpo físico e retornamos para essa dimensão, ou para o mundo espiritual, nós não mudamos. Então, gente, vamos levar a raiva, aquilo que a gente acredita, as nossas crenças, levar tudo. A gente não muda assim pelo fato de morrer. Então, se alguém me trouxe prejuízo, se alguém me matou, tirou a minha vida, por exemplo, se alguém me prejudicou, eu vou chegar do outro lado de lá com toda essa bagagem.
Aí, como eu consigo interferir no nosso mundo, onde vai existir essas condições aqui de influenciação maléfica ou maldita. Essas influências, essas interferências maléficas. Agora tem um pequeno detalhe, um pequeno porém aí. Nós falamos que os dois mundos, eles se interrelacionam, eles se intercambiam. Portanto, por exemplo, um espírito, agora está falando aqui, o avô às vezes bebe, ou o filho vai beber, o bisneto vai beber, o neto vai beber. Mas, se isso é uma influenciação espiritual, porque nem tudo é influenciação espiritual, tem que tomar cuidado, isso aí é dificuldades, defeitos da própria pessoa, né? Ela, a reencarnação vai explicar isso muito bem. Por exemplo, numa vida anterior, a pessoa já foi dada ao vício da bebida, ao alcoolismo. Então, quando a pessoa renasce, ela já vai renascer com esse pendor e com essa tendência. E isso não é só em relação ao alcoolismo, não. É em relação a tudo. Esse que é o nosso problema, é a nossa grande dificuldade. Porque cada vez que a gente vai renascendo nas vidas, a gente vai acentuando as dificuldades que nós trazemos, tanto no nível biológico, quanto no nível emocional, quanto no nível psicológico e espiritual, logicamente. Hoje a própria ciência da psicologia está falando que a nossa mente, as nossas emoções interferem no nosso campo fisiológico, no nosso campo biológico. Então, se a gente marca essas tendências, à medida que nós vamos renascendo, a tendência é a gente acentuar mais essas dificuldades. Então, se lá atrás, por exemplo, eu bebia, quando eu renasço, eu vou renascer com essa tendência mais forte ainda. Então, eu vou conseguir, de repente, me tornar alcoólatra muito mais cedo em vida. É complicado. Porque, assim como a bebida, como tudo mais, isso só vai ter solução se eu trabalhar na superação disso. Então, tudo depende de trabalho. Tudo depende do esforço do ser. E esse esforço, essa luta que eu tenho que ter, ela pode ocorrer aqui, enquanto eu estiver encarnado no plano físico, ou ela pode ocorrer no mundo espiritual. Aí, aonde corpo minha conta. Mas se eu não trabalhei aqui, não trabalhei no mundo espiritual, então eu vou voltar com aquela dificuldade, com mais intensidade, até que eu trabalhe na solução daquele problema. Esse que é o nosso grande problema. Então, nem tudo tem a ver com influenciação espiritual. E agora também pode ter as duas coisas. Aí que vai entrar essa influência espiritual, por exemplo. Mas aí tem um detalhe. Esses seres, ou essas pessoas, ou esses espíritos, como vocês quiserem chamar, que estão na dimensão espiritual, eles só conseguem influenciar em nós e nos levar a fazer coisas na medida em que eu forneço os elementos para que isso ocorra. Por exemplo, então eu já nasço trazendo alguma dificuldade nessa área do alcoolismo, por exemplo. Aí um espírito que é ligado ao alcoolismo, ou um ou vários, ou uma multidão de espíritos que é ligados a essa área, se aproximam de mim e me influenciam a beber, por vários motivos e por várias razões. Ou por satisfação própria, ou por vingança, ou porque eles querem me ver mal, por montes de razões e motivos. Aí varia ao infinito também. Nós não vamos entrar aqui em todos esses meandros, porque vocês estão vendo como que a coisa só vai se extrapolando, né? Só vai se dilatando rumo ao infinito. Então são muitas as possibilidades. Portanto, o importante é que eu não vou poder receber nenhuma influência maléfica ou maldita se eu não tenho em mim nenhum correspondente daquilo. Ou
se eu, de alguma forma, não abrir a minha porta para aquela situação, para aquela questão. Então, no meu espírita, por exemplo, é dado um exemplo da tomada e do plugue. Por exemplo, a tomada está na parede e o ferro, por exemplo, ou um outro aparelho doméstico qualquer está lá. Mas se você não plugar esse aparelho na tomada, ele não vai funcionar. Então, o ferro não vai esquentar, o liquidificador não vai funcionar, o micro-ondas não vai funcionar, a geladeira não vai gelar, a televisão não vai transmitir, então vai ficar morto. Um lá e um cá. É como se fosse o mundo espiritual e o mundo físico. Agora, quando você pluga, aí há o contato e a energia passa e o aparelho funciona. É a mesma coisa nessa situação aqui. Ou seja, se eu não tiver em mim algum elemento ou não der abertura, esses seres que estão na dimensão espiritual não vai conseguir me influenciar e vice-versa, tanto de nós para eles quanto deles para conosco. Isso é uma mão dupla, como eu falei, porque muitas vezes a gente atribui as dificuldades de lá para cá, mas a gente não vê que nós também dificultamos daqui para lá. Então existe uma reciprocidade. Então, por exemplo, um ente querido nosso partiu para o mundo espiritual. Se eu fico naquela alimentação, naquele desespero, ele do lado de lá está sentindo tudo. E com a diferença, porque quem está no mundo espiritual não tem mais o corpo de carne. E o nosso corpo de carne funciona como um abafador. Então, o nosso corpo ele é um abafador. Ele não nos permite a gente ver esse mundo espiritual. A não ser que você tenha aquilo que é chamado de dom, de mediunidade, de paranormalidade. Também tem vários nomes. Porque ao longo da história, essa capacidade de percepção teve vários nomes, recebeu vários nomes de acordo com a época, com a cultura, e o que o Espiritismo veio de definir como mediunidade, sendo algo mais genérico. E a ciência, da linha da psicologia, da parapsicologia, vai definir isso como paranormalidade, ou sexto sentido, aquela capacidade que você tem além dos sentidos ordinários, por isso que são sexto, porque nós temos 5 sentidos, então tem um a mais que está além desses outros, é chamado de sexto sentido, que é a mesma coisa. Bem, enfim, voltando aqui à nossa questão, então, com base nisso, fica mais fácil da gente entender essas questões de maldição e essas questões, aparentemente, de hereditariedade. Mas, avançando um pouco mais no tema, o meio evangélico vai citar, o meio pentecostal, inclusive, vai citar essa passagem do livro Êxodos, lá no capítulo 20, versículos 5 e 6, como uma justificativa para essa questão da maldição hereditária, onde vai estar escrito: não as adorarás, nem lhes dará culto. Essas questões de imagem, de outros deuses, que Deus está falando lá para Moisés, supostamente, né? E traçar como lei, né? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eles citam esses trechos. Aqui com um detalhe, porque essa tradução aqui não é a das melhores. Porque numa tradução mais próxima à original, diz assim, vou soltar um pedaço aqui para facilitar. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e não até. É a partir dela.
a partir da terceira e quarta geração. É esse o sentido da tradução original no hebraico. E algumas traduções protestantes, como, por exemplo, João Ferreira de Almeida, por exemplo, mas as mais antigas, guarda esse sentido e guarda esse conceito. Então, o correto é exatamente isso. Eu sou o Senhor, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, na terceira e quarta gerações daqueles que me aborrecem. E isso vai fazer toda uma diferença. Por quê? Porque, na verdade, o que está ocorrendo no meio evangélico, de uma forma geral, e também até no meio católico também, nesse meio religioso, vamos dizer, pseudo-cristão, porque hoje eu considero essas pessoas que falam, sou cristão, não, eles são pseudo-cristãos. Eles não seguem o ensinamento de Jesus. Apesar de adotar o nome. No nome está belezinho, muito bonitinho. Mas a gente pode falar qualquer coisa. Dizer é fácil. Jesus mesmo fala, observe as obras. A gente vai julgar pela obra, não pelo falo. Fala qualquer um, fala qualquer coisa e diz qualquer coisa. Agora, a obra, e vai falar, reconhece-se a árvore pelo fruto que ela produz. E vai falar da figueira que não tinha fruto nenhum. Era muito esplendorosa, cheia de folhas, linda, maravilhosa. Enganava a Deus e o mundo, inclusive enganou até Jesus. E Jesus não viu aquela figueira, ele contava que ali tinha fruto. E quando ele chega nela, não encontra um sequer. Essa pessoa vai dizer, mas é um absurdo Jesus ir procurar fruto numa figueira que não fora do tempo. Não. A planta, quando é boa, produz frutos temporões. Isso é uma boa planta. Então, a planta, quando é boa, produz fruto o ano todo. Se ela não produz, tem algum problema. Aí. Bem, então, por falta de entendimento, por falta de compreensão e por falta de não aceitar aqueles princípios que a gente trabalhou no início, mormente o princípio da reencarnação, inclusive os escribas lá da Igreja Católica, lá no início, lá na virada lá do cristianismo primitivo para esse cristianismo atual, eles tiraram de dentro da Bíblia a ideia da reencarnação. Mas tem a passagem de Nicodemos, no qual Nicodemos conversa com Jesus sobre a reencarnação. Aí eles deturparam o texto de tal forma que hoje fica difícil a gente ver ali de uma forma objetiva, assim, mais direta, a referência à reencarnação. Mas eles não conseguiram, porque quem sabe ler sabe que aquela passagem ali está se falando da reencarnação. É muito claro o texto lá. Mas para o negador, para quem nega, qualquer coisa justifica. Né? Então, se eu renego a reencarnação, isso aqui vai ser difícil de ser entendido. Muito difícil esse texto. Mas ele está correto. Por quê? E essa pequena dica aqui que eu falei para vocês vai dar todo sentido. Na terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O que significa daqueles que me aborrecem? É daqueles que não seguem a lei divina, as leis divinas. Aqueles que negam, vão contra a lei divina, aborrecem a Deus, ou seja, se posiciona como um anticristo. Então as igrejas gostam muito de falar dos anticristos, elas estão falando de si mesmas. Porque se eu tenho a palavra e não sigo a palavra, se eu não pratico a palavra, se eu me coloco contra a palavra, de alguma forma, eu sou o anticristo. Eu estou contra, ou seja, eu estou aborrecendo a Deus. Ele vai falar então que ele vai descontar a iniquidade, visito a iniquidade dos pais nos filhos. Mas como que é isso? Como que pode ser isso? Se a gente for pegar isso ao pé da letra, eu vou falar que esse Deus é maluco. Você me desculpa, Senhor, mas tu é muito doidão, rapaz.
Tu é muito louco. Eu sou melhor do que você. E sou humano. Porque eu, como uma pessoa humana, acho absurdo descontar o pecado do meu pai e do meu filho. Não tem sentido isso nenhum. Não tem sentido. Nem a lei humana faz isso. Se o filho mata, quem vai para a cadeia é o filho, não o pai. Não há por que condenar o pai. São dois entes, duas entidades, dois indivíduos, dois seres. Então, a lei humana está melhor do que Deus. Então, esse mandamento aí já se tornou absurdo, ilógico, sem sentido, se eu for tomar isso no pé da letra. Mas, na verdade, quando eu compreendo, quando eu entendo, está corretíssimo. Então, por que vai falar? Eu visito a iniquidade dos pais no filho na terceira e quarta geração. Por quê? Porque o ser foi para o mundo espiritual. Por que não pode descontar já na segunda geração? Não há como. Porque a segunda geração é do filho, a primeira é do pai, a segunda é do filho. Então, se eu sou pai do meu filho, não tem como eu nascer de mim mesmo. Mas na terceira é o neto e a quarta é o bisneto. Então, na terceira e na quarta, eu já venho. Então, eu venho como neto de mim mesmo. Então, eu renasci como neto de mim mesmo. Portanto, Deus está descontando ou está visitando a iniquidade, está cobrando a iniquidade no mesmo ser. Então, por exemplo, eu matei. Aí eu vou renascer do meu filho como neto. E Deus vai cobrar, então, aquele pecado, aquela quebra da lei em mim mesmo. É isso que significa isso. E, inclusive, na minha própria família, eu tenho um caso desse. O meu pai, ele renasceu já, ele já morreu em 2011, 2001, e já renasceu, e ele veio neto, não, bisneto, né? Bisneto de si mesmo. Ele é filho da minha sobrinha. Eles não sabem disso. Está com 7 anos, né? 7? É uns 7 anos que está agora, atualmente. Eu ainda hoje não conheço ele pessoalmente, porque eu evito. Como minha sobrinha lá e minha irmã era muito, ela era dessas igrejas pentecostal aí, eles são muito, essa sobrinha, essa filha dela, da minha irmã, Pastora. é pastor, o marido é pastor, então eu procuro me manter afastado. Tem certas coisas, quanto mais distância você manter, melhor. E eu não tenho muitas papas na língua, então eu prefiro ficar distante mesmo. Porque vai que eu solto alguma coisa, a gente não sabe as influências, os impactos que a gente pode ter em cima dessas situações. Né? Então, eu prefiro ficar um pouco mais afastado. Então, realmente, ou seja, Deus vai descontar o pecado no próprio ser. Portanto, está dentro da justiça. Corretíssima. Exatamente. Da mesma forma que se ele cobra a iniquidade, ele também faz misericórdia. Porque se a pessoa agiu bem, se a pessoa foi correta, se a pessoa foi digna, se a pessoa foi cristã, quando ela retornar aqui, ela vai retornar trazendo essa herança. Portanto, nós somos herdeiros de nós mesmos. E as dificuldades que nós enfrentamos pela vida, os problemas que nós enfrentamos na vida, fomos nós que os atraímos e mais ainda, nós que os construímos em algum momento, ou nesta mesma vida, ou em vidas passadas. É aquilo que a doutrina espírita, os espíritos vão nos dizer. Se você toda a causa tem um efeito. Se você procurar a causa nessa vida e não encontrar, ela está numa vida anterior. Portanto, gente, ninguém vem surdo, ninguém vem mudo, ninguém vem com problema cardíaco, ninguém tem câncer, nenhuma doença, nenhum problema, nenhumzinho, mas nada, nenhum mosquitinho, nenhum tio, como Jesus mesmo usa no seu evangelho. Nenhum tio. A pessoa sofre sem ter sido ele que construiu aquilo.
Então, nós somos os construtores do nosso destino. Então, hoje nós estamos construindo o nosso futuro. O amanhã. A próxima vida, nós estamos construindo hoje. Agora, por isso que eu vou falar com os meus alunos, com as pessoas que compartilham conosco de conversas, de estudos, vou falar muito isso. Nós estamos nos preparando agora para retornar para o mundo espiritual, para que possamos eu chegar lá, aproveitar essa estadia no mundo espiritual, porque quando a gente se retornar numa situação melhor. Porque retornar nós vamos, isso aí é também fatal, porque nós não alcançamos a redenção nessa vida. Ou seja, a gente não conseguiu trabalhar completamente as nossas questões, as nossas dificuldades, para a gente não voltar aqui mais. Isso também é impossível. Não há como dar esse salto miraculoso assim, não tem jeito. Então, na verdade, a maioria de nós estamos deixando a vida com muito mais problemas, porque a gente a gente não soluciona os problemas do ontem e criamos mais dificuldade no hoje. É esse que é o nosso grande problema. Então, no amanhã já vai voltar pior. Não há como. Agora, se você me falar assim, mas Carlos, peraí, você está errado, porque Paulo fala, ao homem está dado viver uma única vez. Ele morre e vem o juízo. Eu vou falar para você, Paulo está correto. Tudo na Bíblia está correto. Mas você necessita entender. Porque quando Paulo fala homem, ele está se referindo à personalidade. Espírito, esse ser criado por Deus, que a gente designa de espírito, chama divina, que dê o nome que você quiser. Ele não é a personalidade. Então, esse espírito é que retorna. Esse espírito que renasce. Agora, o Carlos, a Vicentina, a Márcia, a Diva e qualquer outro, é uma única vez, é uma única vida. Morreu, acabou. Tchau, tchau. Aí esse espírito vai criar uma nova personalidade. Então vai criar um outro João, outra Maria, um outro Pedro. E você pode vir como homem, como mulher, porque o espírito não tem sexo nesse sentido que nós entendemos, que nós pensamos. Tem não. Tem sexo assim não. Então a gente pode vir tanto no campo feminino quanto no campo masculino. É do que o espírito precisa e depende. Então a gente pode ver, alguns vêm muito no campo feminino, outros muito no campo masculino, outros mais ou menos equilibrado nos dois campos. Isso aí depende das necessidades de cada qual e de um monte de fatores e razões que nós não sabemos e não compreendemos bem. Portanto, então a palavra de Paulo está correta. E vem o julgamento mesmo, porque o Carlos, a Vicentina, etc., etc., vai ser julgado. Agora, Deus julga? Também não. Deus condena? Também não. Mas se não, o diabo da situação toda é que o tribunal está o tempo todo conosco. Nós o carregamos pela vida. Tanto aqui, quanto depois a gente parte para o mundo espiritual. Porque o tribunal divino é a própria consciência. Então, o próprio ser é que se julga. O próprio ser é que se avalia. E eu vou falar para vocês, não adianta você querer enganar ele não, porque você não tem como enganar a si mesmo. É você mesmo que se avalie, você vai traçar a justiça ali, ó, traçar o... Como é que fala isso em termos jurídicos? Vai lavrar, né, a sentença na maior perfeição. Porque esse espírito, esse Cristo que interno, o íntimo, ele é a criação divina. Ele é a criação divina. E o seu julgamento é perfeito. Ele segue ipsis litteris as diretrizes divinas
Então, somos nós mesmos que nos condenamos. Você vai falar assim, eu fiz isso, isso e isso. Então, eu mereço por isso, por isso. Daí a gente vai ver os sentimentos de culpas, os remorsos e todo o sofrimento que a gente encontra no mundo espiritual e aqui na Terra. Portanto, isso é a justiça universal, é a justiça de Deus. Ela é equânime e ela não erra. Ela vai no endereço certo, na hora certa, com a precisão mais do que correta. Então, se hoje eu estou vivendo num quadro de maldição, foi eu que criei esse quadro em algum momento. Agora, a gente sabe que quando o espírito vai renascer, ele vai renascer dentro das linhas da sintonia. Por exemplo, um espírito bebedor, beberrão, alcoólatra, quando ele vai renascer, como ele precisa sofrer essas questões, ele vai nascer numa família em que os pais já têm essa herança genética. Isso que é o problema do alcoolismo. Ele já nasce numa família que já tem quadros nessa área. Talvez o pai ou a mãe não beba, mas o avô, ou o pai da mãe, ou o pai do pai, ou a mãe do pai, ou a mãe da mãe, não importa. Ou seja, o pai e a mãe daquele ser, ele vai carregar questões genéticas nessa área. E é ali onde o espírito vai encontrar geneticamente a afinidade. E vai trazer dentro do seu campo genético e inconsciente. Por que isso ocorre? Porque está na inconsciência do ser, desse espírito. Aí, se a pessoa bebeu um pouquinho, nessa hora que bebeu um pouquinho, vai ter uma ponte, uma ligação entre o presente e o passado. Houve o plug. Aí, o quadro que se abre depende. E isso, gente, ocorre em todos os campos. Todos. No campo do roubo, no campo do sexo, no campo das afeições, nos campos das simpatias, das antipatias e vai por aí afora. Das falsidades, das mentiras e vai por aí afora. Nos campos psicológicos, emocionais e espirituais. É amplo. Em todas essas dimensionalidades. Portanto, nenhum de nós, passa por uma determinada situação, por uma determinada questão, que ela não tenha necessidade e merecimento de passar por aquilo. O único ser que viveu tudo que não merecia foi Jesus. O único. E Maria de Nazaré, sendo que a Maria foi poupada, né? Não passou por muitas coisas, mas já passou por muitas coisas. Esses dois. Porque, na verdade, Maria um pouco abaixo de Jesus, mas também dentro da mesma linha. Porque eles já são seres, são espíritos que já atingiu um nível de evolução, de resolver suas questões, eles não precisavam de passar por nada daquilo. E foi por isso que a história foi tão impactante para os espíritos da Terra. E perdura até hoje essa história. Impactou tanto a cultura humana, a mentalidade humana. É por causa disso. Isso mexeu com o inconsciente coletivo, como diz Jung, da humanidade. Causou um grande impacto, porque eles não mereciam nada daquilo. Agora, Jesus fez aquilo para testemunho, dar o testemunho a nós. É por isso que ele vai falar. A gente ensina pela obra. Então, se a palavra dele, se ele morresse sem passar por aquilo, a palavra dele seria vã. Não tinha fundamento. Então, ele viveu tudo aquilo que ele ensinou. Viveu esse amor. Viveu essa fraternidade. Viveu essa aceitação, essa humildade. Nós queremos destruir o outro. Tudo aquilo que bate contra nós, a gente quer destruir. Jesus não. Acolhe. Por isso que ele acolhe a mulher adúltera.
E hoje ele acolheria os homossexuais, os transexuais, todos. Aliás, ele até fala, eu vim para os doentes e não para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu sou o médico das almas. Nós não. Tudo aquilo que a gente não aceita, a gente não concorda, a gente quer destruir, de alguma forma. A gente quer dar um cala-boca. A gente quer passar uma tranca e amarrar. E ainda dizemos ser cristãos. Com base no quê? Estamos hoje apredejando as prostitutas, os homossexuais, os excluídos da sociedade. De outras formas, apredejamos na língua. Não jogamos pedra, literalmente, de jogar pedra, a justiça pega. Condena, tem que pagar multa. Mas na nossa língua, a gente apredeja. Na nossa atitude, a gente apredeja. Na nossa incompreensão, a gente apredeja. Na nossa não aceitação, a gente apredeja. E tem mais um problema ainda nisso. Porque tudo aquilo que a gente rejeita no outro, eu tenho aquilo. Eu sou portador daquilo. Então, se o Bolsonaro é um homofóbico, ele tem graves questões nessa área. Porque aquilo que eu não tenho, no outro não vai me incomodar. Não me perturba. Quando me perturba, porque encontrou elos de sintonia, elos de afinidade. Houve uma simpatia ali, uma conexão. Maior ou menor. De acordo com a perturbação, é o meu nível de perturbação íntima que eu trago. Então, a situação é mais complicada. Bom, lá no livro dos Espíritos, na questão 500, na pergunta 557, o Allan Kardec perguntou para a espiritualidade sobre essas questões de bênçãos e maldição. Lá tem não um capítulo, né? Um item, um parágrafo, não, é um item lá que algumas perguntas em torno desse assunto e nós pensamos essa 557. Ele pergunta: a bênção e a maldição pode atrair o bem e o mal para aquele sobre quem são lançadas? Por exemplo, a gente pode ver o caso aí dos anátemas da igreja. A igreja lançava um anátema, ou seja, lançava uma maldição sobre as pessoas. E isso também, aqui nessa pergunta dele, também vai contemplar, né, de alguma forma, isso que está sendo colocado aqui, dessa questão, né, da maldição hereditária, de passar de geração em geração, de alguma forma contempla isso. Então, a bênção e a maldição pode atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançados. Então, eu lancei uma maldição sobre você. Então, a partir desse momento, você pode ficar numa situação amaldiçoada, numa condição de dificuldade, de problema, em função dessa maldição? A pergunta é essa. E a espiritualidade vai responder: Deus não escuta a maldição injusta. Interessante, porque está falando mais ou menos na linha lá do Êxodo. Eu desconto a iniquidade dos pais aos filhos. Mais ou menos da mesma linha. Porque Deus não escuta, não ouve a maldição injusta. Quer dizer, então, que a justa ele escuta? Interessante, né? E se torna culpado perante ele a quem ele, aquele que a profere. Então, tem duas implicações aqui, né? Deus não escuta a maldição injusta e se torna culpado perante ele aquele que a profere. Então, se eu proferir uma maldição, eu incorri dentro da lei divina. E se essa maldição for injusta, aí piorou mais ainda. Porque se a maldição é justa, aí tem uma atenuante, vai ter um atenuamento, você não vai estar desculpado disso não. Mas você tem um pontinho a seu favor. Agora, se ela é injusta, aí você vai ter uma agravante. Então, na lei divina, nós temos que olhar atenuantes e agravantes. A lei divina, então, ela é justa. Portanto, estamos falando isso. Como temos os dois gêmeos opostos, o bem e o mal,
a maldição pode exercer momentaneamente influência até mesmo sobre a matéria. Então, olha só o que está falando aí. A maldição pode exercer momentaneamente influência até mesmo sobre a matéria. Então, se eu lancei uma maldição, aquilo pode realmente atingir o outro. Aí vai depender de um monte de fatores que nós não vamos ter tempo de trabalhar aqui agora. Mas, se o outro lá se encontra desguarnecido, se o outro não tem uma conduta cristã, se o outro não se estriba dentro da prece, da oração, de uma conduta digna, de uma vida digna, essa influência, essa maldição, pode sim atingi-lo. Pode alcançá-lo sim e lhe trazer prejuízos e problemas e dificuldades. Então, mais uma vez, as questões das sintonias e das simpatias. Mas tal influência só se verifica por vontade de Deus. O que significa isso? Vontade. Ah, mas Deus tem a vontade de fazer o mal? Novamente, não. Então, nós temos que entender o que os Espíritos estão falando, senão a gente vai atribuir valores errados ao ser divino, a esse ser que nós chamamos de Deus, ao Criador, ao nosso Criador. Porque Deus não lança maldade alguma. Deus não criou o mal. O mal é criação da sua criatura. O mal é criação da sua criatura. Deus não criou o mal, ele nem promove o mal em tempo algum. Então, o que significa isso por vontade de Deus? Significa por permissão. Deus permite que o mal aconteça. Deus permite que o mal exista. Permitir é uma coisa, ele ter criado é outra totalmente diferente. Então, tal influência só se verifica pela permissão de Deus, como aumento de prova para aquele que dela é objeto. Então, como um aumento, como um agravante nas suas provas, nas suas dificuldades, nas suas expiações. A gente vai saber que vai ter resgate, expiação, prova, redenção. São 5 níveis aí que a gente não vai trabalhar isso agora também. Então, o tempo já está quase terminando. Além do mais, o que é comum é os maus serem amaldiçoados e os bons serem abençoados. É aquela história. Não tem muito sentido a gente maldizer aqueles que nos fizeram bem. A gente geralmente amaldiçoa aquele que nos fez o mal. Né? A gente até pode amaldiçoar boas pessoas, mas essa maldição vai alcançá-los? Não. É que nós falamos antes. Se nós estamos dentro das linhas da conduta cristã, da conduta reta, da conduta digna, que é proposta pelos evangelhos, que é proposta por Jesus, aí a gente vai se forrar de muitas dificuldades. E é por isso mesmo que Jesus vai dizer que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. E dentro dessa linha Jesus está falando essas coisas. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando o mal, e cuja proteção não acoberta senão aquele que a merece. Eles não estão falando. As leis divinas são justas. Se a maldição alcançou a pessoa, aquilo que eu falei para vocês, nenhum de nós sofremos ou passamos por aquilo que nós não mereçamos ou não temos necessidades. São 2 níveis. Você merecer e você ter necessidade. Essas 2 coisas se interagem, se intercambiam, se interconectam. Então, a maldição não pode desviar da senda da justiça. Então, você pode amaldiçoar Deus, você pode amaldiçoar Jesus à vontade. Jamais vai alcançá-los. Jamais. Porque a maldição não pode desviar da senda da justiça, da providência. E a providência divina nunca vai ferir o maldito.
Eu falei para vocês, Deus não faz mal em tempo algum. Jamais. Jamais Deus vai fazer mal. Jamais Deus vai obrigar o ser a nascer surdo, aleijado, com câncer, ou seja, o que for. Deus jamais faz isso com qualquer ser. Nem com Hitler Deus jamais fará isso. Não faz isso nem com o estrupador, nem com o assassino. Com ninguém. Ninguém. Nem com demônio, se existisse. Ninguém. Deus jamais faz o mal. Em tempo algum. Essas coisas são consequências daquilo que nós fizemos. Então, foi o próprio ser que criou aquela situação para ele. Seja no terreno da maldição ou de qualquer outro. Independente da dificuldade. E para nós finalizarmos, a gente vai ver aí mais uma questão aí do Livro dos Espíritos também, que é a questão 260. Como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? Então é o seguinte, se eu tenho problema de alcoolismo, como que eu posso nascer numa família que já vai trazer essa dificuldade dentro dela? É isso que está falando aqui. Então, como pode o espírito querer nascer naquele meio que não vai lhe ajudar, não vai lhe beneficiar? Aí ele vai falar, eles vão responder, é necessário que seja posto no meio em que possa sofrer a prova que pediu. Então, muitas vezes somos nós que pedimos, mas aqui tem um detalhe. A maioria da humanidade não tem condições ainda de pedir essa prova, essas provações esses têm. Então, são aquelas pessoas que nós vamos chamar de mentores, coordenadores espirituais, orientadores espirituais, aqueles que coordenam as nossas reencarnações, o nosso processo evolutivo, eles, com base no nosso histórico de vida, vai determinar essas provas pelas quais nós devemos passar. A gente, para pedir essas provas, a gente tem que estar num nível muito acima de consciência que nós não temos. Pois bem, é preciso que haja analogia, haja correspondência. Então, é aquela história, a gente fala no meio espírita também. Por exemplo, se você pede a Deus, me dê paciência. Ah, Senhor, me dá paciência, me dá paciência. Aí você vai ser jogado naquelas situações em que você vai adquirir paciência. Ah, mas, gente, eu peço paciência e só tem dificuldade, só tem problema. Claro. Como que você espera ter paciência lá no Himalaia, lá? Não tem como. Para você ter paciência, você quer paciência, você tem que aprender a ser paciente. Então, você tem que cair no meio que vai te dar condições de trabalhar essa paciência. Dificuldade, problema. Então, cuidado com o que pedis. Até para pedir, a gente tem que ser sábio, a gente tem que ser inteligente. Cuidado. Então, se o espírito tem essas necessidades, ele vai cair exatamente nesse meio para trabalhar os seus problemas, vencer aqueles problemas. Ele vai dar um exemplo aí, ó, que vale para todos. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se ache em contato com gente dessa espécie. E o Kardec vai perguntar na pergunta lá, um desdobramento dessa pergunta. Assim, se não houvesse pessoas más, ou de maus costumes na Terra, o espírito não encontraria aí o meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Lógico, por exemplo, se eu tenho que passar por certas dificuldades e aqui na Terra não tem esse ambiente, como é que eu vou fazer? Aí eles vão responder, isso seria de se lastimar. Ah, isso seria de se lastimar? Primeiro, se a gente não tem os meios aqui de sofrer dificuldades na Terra, isso é ruim? Aí, gente, pelo contrário, é maravilhoso, nós estaríamos no paraíso. Eles vão responder, é o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Explicado. Como é que eu vou nascer no mundo superior se eu tenho que passar por doença cardíaca, por problema pulmonar, por problemas de bebida, por roubo, por furto, por estupro? Eu tenho que sofrer um estupro, porque lá atrás eu estrupei os outros. Aí como é que eu vou viver no mundo superior? Lá não tem nada disso. Lá essas coisas não existem.
Então eu tenho que ir para o mundo igual a terra, em que essas coisas acontecem a rodão. Façam com que em breve o mesmo se dê na terra. Então é aquela situação. Na medida que a terra foi evoluindo e nós temos que sofrer certas provas, nós não vamos ter condições de nascer na terra mais. Então, na medida que as pessoas, os seres da terra, vão se tornando os bons, os maus não vão ter mais condições de estar entre nós. Como que eles vão estar entre nós? Eles precisam nascer, sofrer a maldição, todas essas condições aí, todas essas tragédias. Mas a terra já não vai ter gente para dar o lar para ele, ele vai ter que ir para um outro mundo. No mundo similar à terra de hoje, ou até pior do que a terra. Simples assim. Muito bonito, né? E no item das conclusões, eles vão falar: por muito tempo os homens se estraçalharam e se amaldiçoaram em nome de Deus, de paz e de misericórdia. Então a gente vai falar: se amaldiçoaram, se estraçalharam, destruíram uns aos outros em nome da paz, de Deus, da misericórdia, do amor, ai, da glória, só coisa pomposa, né? Ofendendo-o com semelhantes sacrilégios. Então, quando a gente faz isso, a gente está ofendendo a nossa consciência divina. Quando eles falam Deus, na verdade, estão se referindo a essa consciência que a gente tem dentro de nós. Então, quando uma pessoa que é ladrão vai para a igreja lá e fala lá e bate o pé lá, está ofendendo a Deus. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque mostrará onde está a verdade e onde está o erro, como nós estamos fazendo aqui hoje. Mas por muito tempo ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. É aquilo que eu falei para vocês. Os escribas e fariseus estão aí, à nossa volta o tempo todo. E cuidado para que nós não sejamos um deles também. E se a gente tem o conhecimento, escribas e fariseus eram aqueles que tinham conhecimento, mas eles usavam o conhecimento para o mal. Querem saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que dividiram entre si o mundo? Querem saber sobre a influência de qual tipo de espíritos estão as diversas seitas que dividiram entre si o mundo? Julguem-nas por suas obras e princípios. Então, como é a minha igreja? Olha as obras, olha os princípios, olha o que elas ensinam, olha o que elas disseminam. Isso já as condena. Nunca os bons espíritos foram os instigadores do mal, os instigadores do mal. Nunca aconselharam nem legitimaram o assassinato e a violência. Bom espírito jamais faz isso. Então, macumba, essa coisa de mau espírito, não de bom. Os bons espíritos nunca foram instigadores do mal, nunca aconselharam, nem sequer aconselhar, e nem menos ainda legitimar as coisas más. Nunca excitaram os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Espírito bom nenhum vai te instigar ou te incentivar essas coisas. Somente aqueles que são bons, humanos e benevolentes para com todos são seus preferidos. E são também os preferidos de Jesus, porque segue o caminho indicado para chegar até ele. Essa é uma mensagem que foi dada pelo Espírito de Santo Agostinho. Ok, gente? Eu acho que não sei se a gente conseguiu trabalhar o tema contento, mas está aí essas questões. Espero que nós tenhamos conseguido aí esclarecer a vocês um pouco aí, ajudado vocês a entender um pouco mais aí essas questões ligadas a esse tema, né, das maldições hereditárias.
Então, é hereditária porque eu sou herdeiro de mim mesmo. Então, eu vou trazer isto como herança. Então, a maldição hereditária existe? Sim, existe. Porque eu sou herdeiro de mim mesmo. E como lá atrás eu fui maldito, então nada mais justo do que trazer essa maldição agora. E a única forma de eu fazer é quebrar essa corrente. Como que eu vou fazer isso? Com trabalho, com esforço, com conscientização, com transformação, com elevação. E para isso aí eu tenho que conhecer, compreender e buscar vivenciar esses conhecimentos, essas informações. Só assim eu vou poder processar a minha transformação e eu vou poder quebrar essas algemas. Ou seja, essas algemas que conectam com os outros? Não. Com o meu próprio passado. Com as minhas próprias questões íntimas. Então, sem trabalho, não existe salvação. Sem trabalho, não vai existir crescimento, não vai existir. Aliás, existe só dificuldades, problemas, vai por aí afora. Ok? A gente pode dar aí alguns minutinhos aí para quem tiver alguma pergunta, alguma observação. Aí. Sendo que o primeiro item, né? Vamos dizer assim, a primeira fórmula que você tem para você quebrar isso é você aceitar que o erro está em você mesmo. Sim. Você que errou. As dificuldades foram suas. E você reencarna trazendo-as. Então, a primeira aceitação é essa. Que eu que sou culpado por mim mesmo. É aquele exemplo que eu falava muito na universidade, quando as pessoas me procuravam. Eu falava assim, olha, se você soltar o banco, a polícia vai na sua casa, mas não vai levar seu pai, nem empregada, nem seu filho, nem seu irmão, porque você foi responsável pelo ato. Então, tudo que nos ocorre tem que ficar bem claro que são consequências dos nossos atos. Por isso que a gente fala ação e reação, causa e efeito. Exatamente por tudo isso. Sim. E não existe, assim, dentro dessa linha, aquela história de falar assim, destino, sorte, coincidência, Deus foi bom comigo, tudo é consequência dos nossos atos. Existe, se eu sei, eu saiba entender essas coisas, elas existem. Agora, no sentido, no dentro do conceito, a gente atribui essas questões e realmente não existe. Isso não é falar que é injusto, né? Deus te dá tudo para você e para o outro ali não tem nada. Tanto em termos de corpo físico, como de doença, coisa Mas material. se eu fiz isso é porque eu mereci passar por essa situação hoje. Né? Isso aí tem que ficar bem claro. Porque senão fica muito esquisito, ué. Por que um tem privilégio e o outro não tem? Não, tudo é consequência dos nossos atos. De alguma forma, em algum momento, em alguma situação, a gente foi causador daquela situação. Por isso que hoje a gente sofre e passa por determinadas coisas que nesta vida fica inexplicável pra gente. Ah, fulano é tão bonzinho, como é que ela tá passando por tudo isso? Mas aí eu falo muito. Nesta vida. Porque se você olhar outras, algo a gente fez. Ou algo a pessoa fez. Porque Deus não é injusto. Deus é equilíbrio e amor. Correto. Exatamente. Márcia, alguma coisa? Não, Carlos. Tranquilo aí? Tranquilo. Beleza, então vamos encerrar. Agradecendo a Deus a oportunidade. A Dilva, ela se desconectou, a internet deve ter caído, alguma coisa. Vamos lá, elevar os nossos pensamentos ao mais alto, os nossos sentimentos, nos reunindo nesse intercâmbio de luz. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, Jesus, orientador e divino médico. Nesses instantes que nos preparamos para encerrar esta live de hoje, gostaríamos de vos agradecer o amparo, a assistência amiga desses corações do mais altos, que nos acorreram, auxiliar-nos nestes momentos, nesses instantes, trabalhando conosco, em nossos lares, enfim, em todos os níveis de apoio, de incentivo,
Agradecendo também a presença das nossas irmãs, daqueles que compartilharam o estudo conosco nesta noite. Agradecendo a presença daqueles corações que, a partir da parte espiritual, estiveram conosco, buscando a aprendizagem, o esclarecimento. Abençoa o Senhor, abençoando a todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Amigas, muito obrigado por tudo. Uma boa semana aí para vocês. E até a nossa próxima live. Um beijão para todos, um abraço. Obrigado, Márcia, Diva, Vicentina. E até a próxima semana. Boa Um noite. abraço, gente. Boa Boa noite. noite.